A essa altura do campeonato, já ficou muito claro que a Igreja Católica Apostólica Romana é o elemento de ação da instalação da cultura ocidental. Vamos seguindo. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. Eu vou passar para você aqui 3 formas de você constatar a afirmação que eu faço no início desse vídeo. A primeira delas consiste de você observar que em toda repartição pública, em todo órgão governamental brasileiro, você sempre tem um crucifixo, né, afixado em algum ponto, né, da instalação que você esteja visitando, né? Ainda que o documento maior desse país diga que o Estado seja laico, né? Ou seja, ele não, o Estado, né, o país, né, ou as leis do país, elas não devem ser, né, a ideia de laicidade é essa, né? Elas não devem ser influenciadas, tá, pela parte religiosa. Mas como você já observou lá do início do vídeo, é difícil, né, os 4 pilares do conhecimento, é difícil, tá, você separar religião e política, tá? Não tem como, né, separar uma coisa da outra porque são coisas intrínsecas, ok? A segunda e a terceira forma de você constatar, né, a minha afirmação do início desse vídeo depende aí de 2 pesquisas, né, no Google, tá? Segunda e terceira forma de constatar. A primeira, você vai lá e digita Deus, tá? Pede o Google para fazer a busca, vai para a aba Imagens e você vai ter como retorno várias figuras de Jesus, tá? E a terceira maneira de você fazer essa constatação ainda, né, no Google, né, é você fazer a digitação ou fazer a pesquisa, né, com o termo religião, tá? Vá para a aba Imagens, depois da pesquisa feita, e você vai constatar lá de novo, tá? Ou a figura de Jesus, tá? Ou a figura da Bíblia católica. Desse momento para diante, tá, a gente já se depara com a expressão dominação cultural, tá? Que tendo em conta, né, o termo cultura e o que significa, né, ou a origem dele, que vem de cultivo, tá? Se utiliza, né, da mente humana, tá, para estar plantando ideias, né, aqui e ali, a conveniência daquele, né, que aparece aí como o plantador, tá? E acaba que isso meio que justifica, né, a minha introdução da série de vídeos, onde eu digo que, olha, 50% do que você tem como, pelo menos, tá, 50% daquilo que você tem como religião, fé, Deus, etc., você nunca experimentou, tá? Porque se você começar a revisar, né, esses conceitos, tá, e tentar buscar a origem deles, você vai ver que ele para, né, o conceito ele para de funcionar, né, no terreno das ideias, né, porque ele não tem como materializar,
tá? Esse ardil, né? Isso é um ardil mental, tá? Que convence a muitos, né? De que são eruditos, né? Em religiosidade, perdão, ou são eruditos, né? Em conhecimentos gerais, tá? Porque na mente faz sentido, tá? Na mente faz sentido. Aqui está a pegadinha da coisa. Aquela história do mundo ideal de ideia, e o mundo real, tá? No mundo ideal, né, ou seja, no terreno das ideias, tá? Aquilo ali faz total sentido, funciona assim perfeitamente, tá? E tem gente que se satisfaz com isso, tá? Chega num lugar para dar palestras ou dissertar sobre esse ou aquele assunto. Lembra da pegadinha que fizeram comigo lá no início do vídeo? É isso, tá? Então o indivíduo, ele se coloca muito bem, né? E as pessoas acreditam naquilo, porque na mente delas também faz sentido, né? Funciona na cabeça, tá? Mas ninguém efetivamente para pensar, né? Ou para experimentar aquela ideia, aquele conceito, para ver se aquilo funciona de fato, né? Uma coisa é o terreno das ideias, né? Dentro do o modelo ideal, tá? Ele funciona e funciona sempre, tá? Porque ele desconsidera, né? Ou ignora uma série de questões que estão no mundo real, que estão no mundo real, tá? E aí está a diferença entre teoria e prática, né? É por isso que popularmente a gente fala que na prática a teoria é outra, a teoria é diferente, né? A teoria não é diferente, a teoria é a mesma, tá? O problema é que essa teoria ela não observou, né? Ou ignorava alguns aspectos naturais, tá? Para fazer com que aquele conceito, aquela ideia funcionasse, tá? Então, quando sai do terreno das ideias e entra no mundo real ou no mundo da experimentação, uma coisa ou outra muda, né? Mas na verdade não muda, né? Ela é colocada ou é tirada. Vou nesse momento ter que parafrasear de novo Rafael Zamora Dias. Abre aspas, Valnei, né? Tudo precisa fazer sentido. Se não fizer, você pode procurar que está faltando ou está sobrando alguma coisa. Fecha aspas. É exatamente isso, tá? Rafael, quando me colocou quando me deu esse ensinamento, ele obviamente estava se referindo a uma questão prática, né? Que estava sendo vista ali no jogo, né? O meu primeiro jogo de Fá foi feito com o Rafael. Então, obviamente, ele estava falando de alguma coisa prática que estava acontecendo ali no jogo, nosso diálogo, coisa e tal, né? E era exatamente aquilo, né? Na prática, né, estava faltando, melhor, eu estava ignorando algumas coisas, algumas informações, né? E se eu tivesse considerado, né, tais informações, né, ou tivesse levado em conta, ou tivesse o conhecimento delas, né, eu efetivamente não ia estar fazendo aquilo, né? Não ia estar fazendo aquilo porque não funcionaria, né, como não estava funcionando, tá? Essa é a maneira, né, como você precisa observar, né, toda essa questão de cultura, né, que via de regra tem o fator religioso inserido nelas. Um dia, todas as religiões vão se curvar perante a Ifá. Meio arrogante isso, né? Eu vou explicar para vocês. Foi exatamente a impressão que eu tive quando ouvi isso a primeira vez. Isso está do Ossal Gundá, tá? Quando eu apresento aqui para vocês, né, a ideia dos 4 pilares do conhecimento humano, tá? A filosofia ela aparece, né, como abalizador dos 4 pilares, né? Eles não conseguem se relacionar entre si, né, com muita facilidade, e a filosofia vem e faz essa interface. Logo em seguida eu crio o paralelo com os 4 cultos, tá? Os cultos de Ori, de Ami, de Egum e de Orixá, e apresento o Ifá, tá?
como esse, com essa mesma função da filosofia. Tá? E é exatamente disso que essa fala de de Ossá Ogundá trata. Tá? Render-se ao bom senso. Tá? Render-se ao bom senso. Eu tenho um vídeo onde eu faço uma pequena explanação, onde eu digo que esses 4 elementos, né, Ori, Yami, Egum e Orixá, fazem parte do indivíduo, né, estão contidos no indivíduo. Né? E nesse momento a gente observa que, olha, não é uma questão de alguém ser maior do que alguém aqui, não. Né? Porque essas coisas dependem uma das outras para poder funcionar. É simples assim. Tá? Então, se dependem uma das outras para poder funcionar, tá? Esse conflito, tá? Entre eu sou mais importante do que aquele, tá? Isso cria desarmonia, tá? Iretemeji, tá? Cria desarmonia. E Ifá vem para harmonizar isso. Olha, não é isso, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Né? Vocês dependem um do outro. Né? A ideia de religião, a ideia do religare, né? Que tem a ver com o indivíduo com ele mesmo, com o indivíduo com o semelhante, com o indivíduo com o mundo. Tá? A ideia é essa, é a mesma ideia, não muda. Tá? Isso é hermético, isso não muda. Tá? Você pode pensar aí o quanto que você quiser, daqui a 300 anos alguém vai ver esse vídeo aqui e vai observar que, olha, é exatamente isso. Né? Essa ideia de relacionamentos, né? Como eu já observei em outro vídeo, né? Quando eu menciono política aqui, eu estou falando de relacionamentos. Né? Por isso que eu disse aí anteriormente que religião e política, você não vai separar isso nunca. Né? E quando alguém chega e fala que, olha só, essas coisas não se misturam, né? Esse indivíduo está criando um problema sério. Né? Só olhar o mundo hoje que você vai observar isso. Ele cria um problema sério. Tá? Então esse é o papel de Ifá, harmonizar isso. Tá? E quando a gente coloca em paralelo, né, esse conceito do Ifá, né, no papel da filosofia, tá, e observa a cultura ocidental implementada, codificada e implementada através do viés religioso, né, o que a gente observa? Né, na prática. Tá? O que a gente observa na prática? Na prática de Ifá eu já tive algumas experiências que vão se colocar contra, né, a essa ideia totalitária que você vê no católico apostólico romano, né, e espelhada em alguns cultos, né, descendentes. Né. Na prática de Ifá, eu já tive algumas experiências, né, onde pessoas, né, chegavam, né, com a ideia de, primeiro, né, ouviu toda a ladainha aí fora, né, que faz isso, faz aquilo, Ifá mostra, faz e acontece, enfim. E a pessoa impressionada com isso vem, né, quero saber meu destino. Né. Hoje é até engraçado quando alguém chega para mim e fala que quer saber o destino. Não, seu destino é morrer, não precisa nem jogar, você vai morrer. Né? Você quer saber como, quando, né, em que circunstâncias, né, você está atrás de entender a boa morte, aí a gente vai jogar. Né? Fora isso, seu destino é morrer, acabou a história. Só me pagar e pode ir. Né? Então, pessoas, né, chegavam com essa ideia, tá? Saber destino, ou querer iniciação em Ifá, né? E o próprio Ifá dizia, olha, não há necessidade, né? Não há necessidade disso, né? Para alguns não há necessidade agora, para alguns não existe a menor necessidade, e para outros, né, olha só, foi um caso de uma senhora, né? Eu preciso sempre mencionar esses casos, que é para ver que a coisa materializa. Né? Eu estou falando o tempo todo de, olha só, a coisa precisa materializar. É por isso que eu trago esses exemplos para vocês o tempo inteiro. Uma senhora, tá, que foi fazer um jogo e se identificou automaticamente, né, um caboclo,
tá? O cubano, né, nos tratados cubanos chama de espírito índio, alguma coisa nesse sentido, se apresentou logo uma entidade dessa estirpe. E a pergunta para ela foi direta, né? A senhora cuidava, cultuava de alguém antes, né, que a senhora abandonou, né? E nesse momento a senhora já veio as lágrimas, né? Ifá tem essa capacidade, né, de tocar o indivíduo nesses lugares mais sensíveis. E ela veio às lágrimas e relatou de um caboclo que ela cuidava, né, e que abandonou, né, parou de cultuar o caboclo, né, porque o caboclo não quis, de novo, né, realizar um desejo dela, né. Então ela se achou preterida, ficou ofendida e parou de cultuar o caboclo. As coisas começaram a não funcionar mais para ela, tá? E palavras dela, olha, era tudo certinho, tudo funcionava, minha vida sem problemas, tá? Mas no momento que ela deixa de cultuar esse caboclo, tá, as coisas começam a dar ruins, né? Começa a ficar tudo mal, e ela vai buscar, né, estudando, uma mulher bem estudiosa até, vai buscar o suporte, o apoio de Ifá, né? E Ifá já bota isso para ela direto. O milagre pula no peito dela, pum, nada disso, né? A senhora tem que voltar a cultuar o seu caboclo. Aí qual é ebó? Né? Não tem ebó é esse. Volta lá e conversa lá com o seu caboclo, né? Se desculpa, né? Se assuma, né, enquanto alguém infantil, né? Porque sua atitude foi uma atitude de infantil, de criança, tá? E volte a cultuá-lo, que as coisas voltam para o lugar, tá? Olha, poderíamos ali, os babalaôs ali reunidos, estava meu padrinho, estava eu, estava mais, se eu não me engano, mais 2 babalaôs, poderíamos ali naquele momento arrebanhar, né? Ignorar a informação do oráculo, né? O papo do feiticeiro, que eu já dei em outra série de vídeos, e arrebanhar mais uma cabeça, né? Mais um dinheirinho, aquela história toda. Mas não é isso que o oráculo estava dizendo, né? Se eu satisfaço a vontade daquela senhora ali, né? Se os babalaôs ali reunidos, né, satisfazem a vontade daquela senhora ali, né, aquilo que estava ruim ia ficar pior, né? Porque ela não tinha necessidade, tá? Então você observa aí nesse processo que diferente, tá, do católico apostólico romano, né, onde só se tem salvação por aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, né? E quando a gente traz esse assunto, coloca na mesa, né? Isso que a gente vem conversando aqui nessa série, tá? Eu já passo até a desconfiar de que, olha só, esse avatar, o bastião, né, do catolicismo, né, ou do cristão, né, o Jesus, esse indivíduo falou isso, né, a gente já começa a questionar isso. Observando nossa prática aqui, a gente começa a observar isso, tá? Espera aí, né? Porque se assim o fosse, tá, nesse momento aqui, olha, procura lá o católico, né, ou somos nós mesmos, né? E no entanto, Ifá Orumilá aponta para o lugar onde ela abandonou. O seu lugar é ali, fica ali, tá? E é isso que muita gente não entende quando vai para Ifá, pessoas que têm necessidade, né, de estar em Ifá. Porque pessoas têm até medo, tá? Ficam com medo, um saudosismo, um apego, né? Normal, não estou criticando não, é normal, natural, tá? E o problema aqui é que a pessoa não quer abrir a cabeça, ela não quer desapegar, tá? Que chega aí, Ifá e fala, olha só, sabe aquele orixá lá? Não, não é aquele não, é aquele ali, ó. Ah, mas minha tradição, minha cultura, né, o meu mais velho, tá? Tá, mas não é não, é aquele ali, tá? E esse aqui, olha, dependendo do caso, né, despacha, dependendo do caso, continua, né, cultuando, né? Cada caso sempre vai ser um caso, como eu já estou cansado de falar por aqui, né? Não existe uma norma para isso, né? Depende,
né, de qual Odu a gente está falando, né, a quem esse Odu está sendo atrelado, né? Vamos ver a história, né? O Ifá, o Babalô precisa ler o contexto, né? Você lê o contexto para aplicar ali a solução efetiva, tá? Ou, né, quando não é isso, né, o indivíduo não quer desapegar, geralmente vem do candomblé, da umbanda, não quer desapegar, do zibá, etc, enfim, tem aquela questão de, olha, o seu culto não é esse. Não, que eu sou de orixá há 300 milhões de anos. Né? Vá lá, agradeça o orixá pelo apoio que ele te deu esses 300 milhões de anos, agora vai para o culto de Yamin, que seu lugar é lá. Tá? É por isso que a coisa funciona só até o capítulo 2. Do capítulo 2 volta lá para o início, você começa tudo de novo, capítulo 2. Né? Porque no capítulo 2 esbarra em Yamin. Tá? Ou em Egum, né? Ou em mim, ou o próprio Ifá. Tá? Esbarra ali. Tá? E aí você tem que voltar. Tá? E a recíproca é verdadeira para aqueles que entraram em Ifá numa situação dessa que eu desenhei aqui, né, onde o Babalaô ignorou, né, a fala de Orumilá, né, e iniciou a pessoa ali. Né? Pode acontecer o contrário. Tá? Então, olha só, seu negócio é lá com Egum. Tá? Seu negócio é lá com Egum. O que eu estou tentando dizer para vocês aqui? A prática de Ifá mostra, tá, muito claramente como existe essa descrição no Odu Obedi, né, onde Ifá diz que ele não é o remédio para todos os males. Tá? A prática de Ifá mostra claramente que ele considera tudo e a todos que existem no mundo. Tá? E Calgundá. Tudo que está no mundo precisa estar no mundo. Tá? E ele considera isso. Tá? Então, se o seu negócio não é comigo, Ifá, né, vai ser com... volta lá para Umbanda. Tá? Seu negócio é lá com Orixá, seu negócio é com Yamin, seu negócio é com Egum. Tá? Seu negócio não é aqui. Tá? A cultura ocidental ela não considerou isso. Ela pegou... ela pegou a cultura romana e a cultura grega, né, que essencialmente é a mesma coisa, juntou, tá, com a cultura hebraica, tá, e passaram a declarar, né, ou melhor, e depois que fizeram isso, né, desconsideraram todo o resto. Né, não quero saber o que tem por aí. Tá, vale isso aqui. Ó, tá, e aí complica. Tá? E aí complica. Até parafraseando ou me utilizando, né, de um termo deles mesmo, né, o pecado deles está aí. Eles acreditam de fato, né, que essas três coisas podem falar pelo mundo, podem falar por tudo, podem falar por Deus. Né? A ideia de teologia deles é uma ideia atravessada. Tá? É um termo que eles se apropriaram. Tá? Você vai lá de novo, digita lá, teologia, vai aparecer lá só referência cristã, tá? Quando o termo não é deles, mas eles se apropriaram disso. Tá? A teologia deles é um negócio furado, tá? Porque eles partem da ideia de um estudo sobre Deus. Né? Olha a arrogância, olha a pretensão. Tá? Quando você observa e vai procurar lá o sentido real de teologia, né, é o estudo sobre as coisas de Deus. Tá? O cara lá, o grego que cunhou isso, não era idiota. Tá? Os idiotas vieram depois.